Excelentíssimos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Autos e Cafés. E hoje é um papo para você que quer passar aí de primeira, né, e pontuar em direito administrativo na OAB. É um episódio muito especial para mim, porque eu acho que é uma das áreas que eu estou mais ligado dentro do direito. E aqui no episódio de hoje a gente vai fazer uma análise daquilo que pode mais cair aí na sua prova. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente. Eu sou o Mário, apresentador de vocês. E a ideia do episódio de hoje é bem simples: pegar o que mais cai, como a banca costuma perguntar, e fazer um checklistzinho para uma revisão, para você estudar com método, com garantias ali, com mais certeza, sem perder tempo estudando coisa que não cai, que quase não cai aí na prova. Exatamente. Peguem o café de vocês aí e vamos juntos a esse episódio de direito administrativo. Eu já vou adiantar aqui que administrativo na OAB, você vai pegar muito caso prático. A questão ela vem ali falando, o município alfa, um servidor, dava um caso de licitação, um determinado ato que aconteceu e alguém procurou você para auxiliá-lo. Nesse cenário, qual é a alternativa correta? Ou ele pode colocar, nesse cenário, com base na lei X, assinale a opção que indica qual é a questão correta. Então, geralmente é muito caso assim. Vem um caso concreto, vem ali alguém veio te indagar, ou conversou com alguém, qual que é a opção correta, conforme a lei. Então, o direito administrativo costuma ser muito isso, as questões, ter esse formato. Exato. Então, ao invés de querer ir pro decoreba da lei seca, e antes de entrar efetivamente nos temas, um macetezinho rápido da FGV. Ela cobra mais situação concreta do que decoreba. Diferente do que a gente viu nos últimos episódios, quando a gente tratava de ética e disciplina, que a gente via que era muito letra de lei, eles traziam uma situação concreta e pediam ali o enquadramento, mas também tinha muita questão de letra de lei. Aqui a gente está tratando praticamente na totalidade de situações concretas, né? A análise legislativa é muito menor. Exatamente. Aqui a FGV, ela gosta de cobrar, algumas vezes, aquilo que pode, aquilo que não pode, qual que é a providência correta para aquele caso, qual a consequência jurídica de determinado ato. E o detalhe aqui no direito administrativo é que a maioria das alternativas erradas tem alguma pegadinha. É ali no detalhe, então, que você vai analisar o que está errado e o que está certo. E aqui a gente está tratando bastante pegadinha mesmo, né? Então, o estudo ele tem que ser letra de lei mais um mapa mental de diferenças, né? Saber o que a lei traz e também saber diferenciar nos casos, na análise de caso concreto, o que é, o que não é, para conseguir ali a pontuação necessária. Exatamente. E muita questão. Tem que fazer muita questão, porque sem treino administrativo ele vira, eu me lembro disso, eu acho que é isso. Então, eu acho que administrativo é essencial você fazer muitas questões. Lê a lei, faz um mapa mental ali, que é muito bom na hora de você fazer um exercício, você para recordar uma revisão e muito exercício. Bom, acho que entrando efetivamente nos blocos, o primeiro deles, acho que um queridinho do nosso coração, já trabalhamos com isso diretamente, inclusive juntos, licitações e contratos, famosa Lei 14133 de 21, que começou a valer de verdade um bom tempo depois. Ainda tem vigência da anterior, é aquela briga, contrato na anterior continua na anterior, contrato na nova é a nova. A gente tem ainda chamado de nova lei de licitações. Acho que é um bom start, né? É um bom tema. Eu, salvo engano, caiu acho que duas questões na última, caiu uma. Então, assim, ela vem se repetindo. A FGV gosta de cobrar, não cai sempre, mas é um tema que está ali. Pula uma, às vezes parece em duas provas ali em sequência. Então, acho que é um tema que vale a pena você dedicar um tempo aí e dar aquela analisada, né? É uma boa aposta, né? Eu acho que um tema interessante, assim, se você não tem muito tempo, fala, não, eu quero alguns temas ali de licitação. Eu acho que contratação direta e eu acho que execução do contrato são dois temas aí que pode vir a cobrar, que a FGV gosta e que vem cobrando nos últimos aí, e pode ser um tema aí que pode voltar nas próximas provas. Mais recorrente, né? Pelo que a gente pode analisar. Então, e a questão normalmente ela vem. O município quer comprar, contratar um serviço. Ou o contrato já foi assinado e teve algum problema. E você tem que dizer ali qual é o caminho jurídico para aquela situação, né? Desvendar ali o que é que a lei determina como aplicação para determinada situação. Exatamente.
E aqui é interessante a gente só fazer aqui um conceito inicial, né? Lembrar que a regra é a licitação. A Constituição ela prevê isso no artigo 37, inciso 21, estabelece lá que todo ente ele tem que licitar. E traz algumas ressalvas. Entre elas está a contratação direta e que é a dispensa e a inigibilidade, que são exceções trazidas pela própria lei. E são exceções legais e que exigem necessariamente justificativa, né? Tem que ser motivado. Sim. Não é porque quis, não é porque imaginou, não. Tem que ter, no processo administrativo tem que ter exatamente a justificativa, inclusive, né? Do porquê está se dispensando a licitação. Aqui vamos trazer, acho que compensa trazer uma diferença rápida aí de dispensa e inigibilidade, né? Na dispensa, a licitação eu posso fazer, mas a lei ela vai permitir ou obriga uma contratação direta. Eu acho que o exemplo que assim que poderia cair na sua prova seria o caso dos baixos valores, das dispensas por baixo valor, que a gente chama que é o inciso 1 e 2. Hoje, né, ele está sendo atualizado anualmente por decreto esse valor. Então, hoje, no ano 2026, esse valor para o inciso primeiro, que ele vai tratar de obras e serviços de engenharia, ou para a manutenção de veículos automotores, ele está no valor de R$ 130.984,20 desculpa. Considerável, né? É um valor alto. Comparado Da com dispensa a de estação, 8666, que era a baixíssimo o valor, 8666 era valor de 1900 e bolinha, que não se atualizava nunca. e não se atualizava, né? Então era muito difícil ser atualizado. Então a comparação aqui é absurda. Então, assim, você tem uma boa margem para trabalhar com uma dispensa de licitação. Só que lembrando que a gente vai ter que verificar o que foi gasto no ano. Então, não é só você pegar e fazer a dispensa ali e fracionando várias contratações. Não, é o que eu vou gastar no ano, no exercício financeiro. E se der além desse valor, eu tenho que licitar. Agora, se for abaixo, eu posso fazer uma dispensa, né, com baixo valor. E o inciso 2, daí ele vai falar no caso de outros serviços e compras. Eu não lembro o valor atualizado Metade hoje. disso, né? Mais aproximadamente aí uns Uns 60 e tantos 65, mil. quase 65,5. Mas então são dois casos que podem vir a cair, né, na sua prova. Então lembre-se da dispensa de valor do inciso 1 e do inciso 2. Outra hipótese também que cai muito, que geralmente cai aí, é aquela de emergência ou calamidade pública. Então, quando tem caso de emergência, calamidade pública, eu também posso fazer a dispensa. Quando caracterizada uma urgência de atendimento, uma situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade do serviço público, ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens. Só que tem uma coisa, essa licitação ela vai ser somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial calamitosa e para aquelas parcelas de obras ou serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 1 ano. Exato. Da Então data da ocorrência de emergência e calamidade. não dá para ser para qualquer coisa e normalmente as questões tendem a trazer alguma pegadinha no tocante à caracterização dessa urgência, né? Dessa Sim, calamidade. Esse é o ponto. Às vezes, as questões, o que você precisa prestar muita atenção é realmente caracteriza uma urgência ou uma calamidade pública a ponto de justificar a dispensa da licitação e a contratação direta. E outro ponto que eles tendem a fazer de pegadinha, que eu senti, é a questão do prazo e do escopo, da dimensão dessa licitação de urgência, né? Essa dispensa de licitação urgente para esses casos, que é a limitação quanto ao necessário. E não uma exatamente. abertura global aí para fazer e terminar, independente de qualquer motivo. Exatamente. Só também é bom a gente lembrar aqui que na antiga lei, na 8666, o prazo era de 180 dias. O prazo máximo de contratação era 180, agora é de 1 ano. Então também vale a pena. Para nós que estudamos as duas leis, às vezes a gente confunde, pode confundir. Agora, para quem está ali só estudando a nova lei, é tranquilo, né? Esse prazo de 1 ano. Mas é sempre bom lembrar aí. Eu trouxe aqui, eu fui buscar o valor e está R$ 65.492,11. Então, o valor da Metadinha. dispensa. Metadinha, né? E acho que também vale ressaltar que é vedada a prorrogação desse contrato, né? Em caso de calamidade pública, e a recontratação de empresa já contratada, com base no disposto deste inciso. Então, a recontratação Exatamente. na futura também acaba sendo vedado, né? Acho que de dispensa, os principais pontos são esses. A gente sabe que é bastante coisa, que Tem os muitos incisos itens aqui. são bastante extensos,
Mas normalmente o que mais pega é isso, né? E quando a gente fala de inexigibilidade, a gente tá falando de uma licitação que é inviável à competição. Que não existe possibilidade de competição, né? O artigo 74 da 14133 é um rol tido como exemplificativo. E as hipóteses que podem gerar inexigibilidade são, salvo o melhor juízo, produto único ou fornecedor exclusivo, contratação de profissional do setor artístico, serviços técnicos profissionais, com profissionais de experiência comprovada, o credenciamento, a compra e locação de bens imóveis, características que tornem necessária sua escolha, demonstrar ali a singularidade daquele bem, né? Exatamente. Então, aí nós temos algumas hipóteses, né? Um rol, bem, se for exemplificativo, porque o legislador ele não foi, né, exaustivo nessa questão, ele foi, então, esses aí são algumas hipóteses em que eu acredito que é inviável a competição, mas no caso concreto, se for fundamentada e justificada a inviabilidade da competição, então você também pode enquadrar aí como inexigibilidade. É interessante só saber, só trazer que o credenciamento ele é um procedimento auxiliar, tá no artigo 79, mas ele também entra como hipótese de inexigibilidade. O credenciamento ele tem alguns requisitos específicos lá do credenciamento, mas ele é tratado também como inexigibilidade. E aqui a gente tem a bancadora perguntar, né? Se é dispensa, inexigibilidade ou é vedada? É necessário daí obrigatoriamente a realização do procedimento licitatório, né? Exatamente. Eu acho que agora também a gente pode falar outro tema que eu acho que é interessante trazer aqui, né, na 1433. É lógico, eu sou apaixonado pela 1433, eu poderia falar aqui a noite inteira, mas como a gente tem pouco tempo, né, a gente quer tentar trazer para vocês aqueles pontos que podem chamar mais atenção ali, que caem mais, que às vezes são mais cobrados. Eu acho que a parte de execução, né, suspensão do contrato, inadimplemento, como que resolve essas controvérsias, então acho que isso também é interessante você também analisar. A gente vai tentar passar aqui para vocês alguns tópicos. Perfeito. A gente tem ah, algumas dicas também rápidas de como a FGV tende a te derrubar, né? Ela tende a tentar te confundir. Então, tem as pegadinhas clássicas, que é confundir dispensa e inexigibilidade. Esse é um dos pontos mais clássicos e causa realmente confusão e leva muita gente a erro. Então, tomem cuidado. Vejam exatamente, dispensa é possível, inexigibilidade não é possível licitar, então é um bom parâmetro aí de início para você verificar. Achar que valor baixo resolve tudo. A gente tem ali a dispensa de licitação pela questão de valores, 130, 65, então tenham esses números aí em mente. Mas isso não é necessariamente porque é de valor baixo que necessariamente vai ser dispensada a licitação. Tem que ter os demais requisitos. E esquecer que contratação direta não faz do jeito que quiser. Tem formalização, justificativas, controle, é um procedimento administrativo próprio, né? Exatamente. Então tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado, exatamente. Muito bem lembrado. Então, assim, só para a gente também retomar, né, já que você trouxe ali também essa parte final, eu falei do credenciamento, né? O credenciamento na inexigibilidade, ele é um procedimento auxiliar. Então, quais são os outros procedimentos auxiliares que podem vir a cair na sua prova? Credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, o sistema de registro de preço, que é muito interessante, a administração usa muito o sistema de registro de preço, e houve algumas alterações com a Lei 1433, que é interessante para quem está estudando por fazer uma segunda fase, é interessante dar uma analisada, e também temos o registro cadastral. Então, são essas também algumas hipóteses de procedimentos auxiliares. Exato. E entrando um pouquinho em execução, roubando um pouquinho da tua parte divertida, a pegadinha é não saber que o contratado pode pedir, o que o contratado pode pedir, quando a administração suspende a obra, o serviço ou muda as regras do jogo ali no meio do percurso, né? Exatamente. A suspensão da execução da obra, ou do serviço, ela é um evento que pode gerar direitos específicos àquele que é contratado e pode levar a uma exceção do contrato administrativo. Então tem que tomar muito cuidado na hora da prova ali, né, de analisar se está falando uma suspensão, qual que é o prazo, como que foi, se é um caso que pode gerar a extinção do contrato ou não, se a empresa tem a obrigação de manter esse contrato. Então isso é muito importante você analisar na hora da prova. Exato, e fica de olho, né? Que a suspensão, quando determinada aí por ordem escrita da própria administração, partindo da própria administração, dá direito ao contratado de rescindir o ajuste ou suspender o cumprimento de suas obrigações quando ultrapassar determinados limites, né?
aquela suspensão, né, contínua quando for superior a 3 meses, isso daí já dá direito aí à extinção. Se for aquela suspensão repetida, a administração vai fazendo várias suspensões aí durante o contrato, e quando totalizarem mais de 90 dias úteis, também a empresa ela vai poder pedir a rescisão do contrato. Então, acho que da parte de execução é muita leitura, você vai ter que ler, entender, e tomar cuidado exatamente com isso que a gente falou, né? Essa suspensão do contrato, o inadimplemento, tanto por parte da empresa quanto por parte da administração, o que acontece, como que pode resolver controvérsias, que hoje a lei traz algumas possibilidades de controvérsia, de resolver essa controvérsia. Então, assim, acho que tudo isso é importante você ler. Perfeito, acho que não tem muito para onde fugir. Tomar cuidado com essa questão de suspensão contínua 3 meses e repetidas de 90 dias úteis. Acho que também é um ponto importante que pode gerar ali uma confusãozinha e um checklist rápido de estudo. É fazer um quadro mesmo do que é dispensa, inexigibilidade e vedação. Ter isso bem fácil, de fácil acesso. Treinar com casos, objetos, exclusividade, urgência, serviço comum, manutenção ou fornecedor único. Treinar realmente e aqui é puxar questão. A gente sabe que a maioria das questões, quando envolvem essa matéria, são puxados para esse lado. E revisar a execução. Suspensão, extinção, rescisão e meios consensuais aí de solução de conflitos. Perfeito. E revisar, né? Tem que revisar aí tudo aí. Execução é interessante, né? Você analisar, tentar ver a parte de suspensão, de extinção, rescisão e os meios contratuais também é interessante você dar uma olhada. E acho que se você quer pontuar, pelo menos aí na parte administrativa, acho que essa lei 1433 é um ponto aí que provavelmente vai cair na sua prova. Exato. E acho que nada mais justo que o segundo bloco a gente vai falar de servidor público, hein? 812, mais estabilidade, acho que é um ponto também bastante cobrado que a FGV adora, né, cara? Que cai bastante também. Vira e mexe tem uma questão aí de servidor público. E normalmente com carinho de história, né? Fulano de sempre, tal se aposentou por vez, o cargo foi extinto e o servidor estável foi mandado embora. A banca sempre quer saber o que acontece juridicamente. Exatamente. Aqui eu acho que a gente pode pensar em 3 pontos importantes aí dos servidores, né? Que é o provimento, acho que é interessante a gente tratar o PAD e a prescrição do processo administrativo disciplinar. E eu acho que outro ponto também é estabilidade e como que funciona, então, essa disponibilidade, aproveitamento. Eu acho que isso é importante você sempre analisar com mais calma na hora que for estudar. Perfeito. Acho que começando do provimento ou até do retorno, né, do funcionário público ao cargo, o provimento é o ato de preenchimento de um cargo público. E a investidura ocorre especificamente com a posse, né? Então, o provimento é o ato do preenchimento, enquanto a investidura é a posse ali, a tão sonhada posse aí de inúmeros colegas concurseiros aí. Exatamente. O provimento ele pode se dar de algumas formas, né? A primeira vez que você vai entrar, a investidura é com a posse, mas o provimento ele pode se dar de outras formas, como a nomeação, uma promoção, uma readaptação, uma reversão do cargo, um aproveitamento, uma reintegração, uma recondução. Então, todas essas são formas de provimento. Exato. E a posse ela deve ocorrer no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. E após o empossado, o servidor tem 15 dias para entrar em efetivo exercício. Se a posse não ocorrer no prazo, o ato de provimento será tornado sem efeito. Então, perfeito. Lembrando que a gente está falando da Lei 812, né? Porque às vezes tem uma lei estadual que às vezes vai trazer outro prazo, uma lei municipal que às vezes traz outro prazo. Então, esse daqui é a Lei 812, que é aplicados aos servidores públicos federais. Como a gente está tratando aqui da prova da OAB, que é aplicada em âmbito nacional, não tem como tratar de legislação específica. É óbvio, se você estiver estudando para algum concurso, recomendamos a leitura da legislação daquele estado, daquele município, com bastante cuidado. E, em caso de não existir, muito provavelmente haverá a aplicação da 812, então é sempre bom conhecer, né? O regulamento aplicado aí aos servidores públicos federais. Acho que outro ponto aí que a gente pode trazer aí da Lei 812 é o PAD e a prescrição, né? Que isso daí sempre cai também, é uma questão recorrente nas provas da OAB. Acho que é interessante trazer primeiro quais são as penalidades dispostas na lei. Nós temos a advertência, a suspensão,
a demissão, a cassação da aposentadoria e disponibilidade e a destituição de cargo e comissão e a destituição de função comissionada. Essas são as penalidades, então, aplicáveis ao servidor público federal. A gente vê aqui que é bastante escalonado, né? Advertência e suspensão, a partir do 13 ele é basicamente a mesma coisa, só que para determinados servidores, então. Mas o efeito é praticamente o mesmo, né? A demissão, a cassação da aposentadoria e a destituição de cargo ou a destituição de função tem praticamente o mesmo efeito, né? E a autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público é necessariamente obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, assegurado ao acusado ampla defesa contraditória. Sempre ampla defesa contraditória tem que ter, né, no processo administrativo disciplinar. Então, você viu ali uma questão que não deu ampla defesa, não deu contraditório, tá errado, nulidade desse PAD aí. Exato. Então, você falou, né? Você falou bem que a gente pode ter a sindicância ou um processo administrativo disciplinar. Então, acho que é bom a gente trazer aqui a diferença entre a sindicância e o processo administrativo disciplinar. A sindicância geralmente é utilizada para aquelas infrações consideradas mais leves. Quando eu vou aplicar uma advertência, uma suspensão de até 30 dias, ou quando ainda não sabe muito bem a autoria, a extensão do dano, eu abro uma sindicância. Posso ser aberto sindicância e depois eu posso transformá-la em um processo administrativo disciplinar. Mas também relacionado a faltas leves, né? Isso, geralmente relacionado às faltas mais leves ali, né? E até a sindicância ela tem um prazo diferente do processo administrativo disciplinar. A sindicância ela vai ter ela não pode ter 30 dias da data da publicação do ato lá que a constituiu, e eu vou poder prorrogar uma única vez por igual período, a critério daí da autoridade superior. Exato, e acho que é legal também trazer que dentro da sindicância o que a gente tem de penalidade a ser aplicada seria advertência ou suspensão de até 30 dias, né? Por isso a questão das infrações leves para análise, enquanto o PAD, o processo administrativo disciplinar, por outro lado, ele vai se destinar a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições que possam ser consideradas faltas graves puníveis com suspensão acima de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria, dali as penalidades mais graves, né? Perfeito. Nós temos algumas fases aqui, né, do PAD, que, então, primeiro, a instauração, eu vou publicar ali esse ato, né, formando a comissão e o que eu vou investigar, né, qual que é o ato. Aí eu vou para o inquérito administrativo, ele vai incluir a instrução, a defesa, o relatório e, por fim, o julgamento. Então, geralmente, o PAD é composto dessas 3 fases. Aí, falando na comissão, né, na publicação do ato da comissão, ele necessariamente vai ser conduzido por uma comissão de 3 servidores estáveis. O prazo para sua conclusão é diferente lá da sindicância, que era de 30 dias. Aqui a gente já tem um prazo de 60 dias, admitida também prorrogação por igual período. E a autoridade julgadora vai ter 20 dias para proferir a decisão após receber o processo, em conclusão. Então tem essa mudançazinha nos prazos, né? Exatamente. Lembrando que no processo administrativo disciplinar ele cabe ao afastamento preventivo do servidor. É uma medida cautelar que pode ser aplicada e o servidor, então, ele vai ficar afastado ali do seu serviço por até 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Só que esse afastamento preventivo, ele dá sem prejuízo da remuneração, ou seja, o servidor continua recebendo. É para não tentar não atrapalhar ali a investigação, para não tentar atrapalhar o andamento do processo ali. Então, pode ser aplicado esse afastamento preventivo. Mas lembrando que esse afastamento preventivo, ele mantém a remuneração, e isso pode ser uma pegadinha, né? Além do prazo ser o mesmo prazo para conclusão do PAD, e até acho justo, né? 60 dias prorrogáveis por mais 60, que necessariamente vai ser o prazo ali para conclusão. E é realmente, né, para evitar qualquer tipo de influência externa indevida aí do servidor investigado na análise e julgamento do fato. Perfeito. E aqui acho que é importante trazer a prescrição, né? Quanto tempo aí a administração ela tem de punir os fatos praticados aí pelos funcionários? Então, o prazo prescricional, geralmente, ele começa a contar da data em que o fato se tornou conhecido, e ele vai ser de 5 anos para cassação e para demissão, de 2 anos para suspensão e 180 dias nos casos de advertência. Então, se a administração não
a partir da data que ela tomou conhecimento, não abrir processo administrativo, uma sindicância, um procedimento preventivo ali, preliminar, passou o prazo da prescrição. Exato, e acho que para fechar, esse prazo é interrompido, né? Pela abertura da sindicância ou instauração do processo disciplinar. Então aqui a gente tem mais uma vez a interrupção do prazo. Passou 4, instaurou, o PAD zerou. Independente de quanto tempo tenha passado, zeramos aqui o prazo prescricional, né? Acho que Interrompe, o prazo volta, então, depois contar do zero, né? Exato. Acho que pra gente fechar, falar um pouquinho da estabilidade, que acho que é o sonho de todo concurseiro, e as possibilidades aí de reorganização administrativa, né? Em caso de que acabe resultando aí em disponibilidade e aproveitamento do servidor. Perfeito. Aqui a gente tem uma pequena contradição entre a lei e a Constituição, né? A primeira, a estabilidade, ela vai servir, é uma garantia do servidor, que ele foi habilitado em concurso público, e daí, após ele cumprir um determinado período de experiência e passar ali numa avaliação, ele vai adquirir, então, essa estabilidade. Aí a gente tem uma divergência. Na lei, ele fala de estabilidade a completar 2 anos de serviço. Ocorre que a Constituição ela vai lá e fala que a estabilidade ela se dará após 3 anos de efetivo exercício. Então, aqui o que vale é a Constituição. 3 anos de efetivo exercício. Então, tomar cuidado isso daí, porque não foi da OAB, mas foi prova de concurso, já havia acontecer isso, de colocar 2 anos e entrar com recurso, e a questão foi anulada, porque daí a Constituição traz o prazo de 3 anos. Então, para analisar ali a estabilidade, entrou em exercício. O servidor nomeado ali para cargo efetivo fica sujeito a um período de avaliação de 36 meses, 3 anos. Estágio probatório. E os fatores de avaliação durante esse período são observados assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. O servidor não aprovado será exonerado ou, se já era estável, reconduzido ao cargo anterior. Então aqui a gente tem a possibilidade aí de uma exoneração antes da, da garantia ali da estabilidade, de atingir a estabilidade através do estágio probatório. Se ele não passar, ele necessariamente será exonerado, ou se já era estável em cargo anterior e estava em estágio probatório em um outro cargo, ele vai ser reconduzido ao cargo anterior. Perfeito. Você falou também ali da disponibilidade, do aproveitamento. A disponibilidade é um afastamento remunerado do servidor público estável, tem que ser estável, quando ocorre uma extinção ou uma desnecessidade, o cargo é declarado a desnecessidade do cargo, e ele tem como garantida a permanência na máquina pública. Então, ele é posto em disponibilidade. Depois, quando tiver uma vaga, ele vai ser reaproveitado naquele cargo. E o aproveitamento é a incorporação obrigatória de servidor, que estava lá em vaga compatível, no mesmo nível de complexidade de vencimentos. Então, é importante a gente falar sobre isso também. Exato, e acho que outro ponto legal de trazer é o porquê da estabilidade, né? A estabilidade tem como uma de suas justificativas a evitar um pouco da ingerência política nos cargos da administração. O servidor, ele sendo estável, ele tendo garantido ali o seu cargo, ele pode atuar independente do mandatário político que estiver à frente da máquina pública. Ele consegue atuar dentro dos limites que a lei determina, e quem o protege é a estabilidade, aqui nos casos servidores gerais, ou a vitalicidade do magistrado e do Ministério Público podendo atuar ali dentro do probo, né, do esperado ali para o serviço público. Eu dei uma olhada aqui no nosso tempo. Estabilidade é um tema que eu acho que cabe muita ali, a gente conversa, cabe muito debate, porque por um lado é bom, mas por outro lado dificulta algumas coisas. Então, estabilidade é um ponto muito controverso, que assim, eu acredito que é necessário, sim, mas existem algumas pessoas que acabam se aproveitando da estabilidade, né? Então, é um pouco complicado falar aí da estabilidade. Então, assim, como a gente tem pouco tempo, a gente vai prosseguir, porque senão eu poderia ficar aqui também a noite inteira falando. Acho que a ideia é, para a prova da OAB, mesmo sem decorar tudo, se você entender a lógica, você mata metade das alternativas erradas. Aqui é questão de eliminação. Você entendeu mais ou menos essa ideia que a gente trouxe? Você mata aí metade das alternativas erradas e consegue ali um chute menos difícil, né? Um chute mais certeiro ali. Exatamente. Então, na FGV, você tem que tomar cuidado, então.
Ela vai cobrar um prazo, ela vai cobrar uma competência, ela vai cobrar um efeito. E nas alternativas ali você vai ter que prestar atenção no detalhe. É um prazo que não está batendo, é uma punição que não faz sentido, é uma consequência já gerada para aquele determinado caso. Então, tudo isso tem que tomar cuidado na hora de fazer a análise da prova. Exato. Então, tomar efetivamente cuidado, né? Prazo que não bate é complexo. A dica que a gente pode traçar agora é faz flashcard com situações de retorno ao cargo, hipóteses de punição e prescrição, o que pode acontecer quando o cargo é extinto, e treinar com questão, né? Não tem muito para onde fugir. É análise, é lei seca, é leitura efetivamente da lei, flashcard e treinar com questão até cansar, até não querer ver mais na frente. Perfeito. Ó, eu tô vendo o tempo aqui, o que a gente preparou de material, então acho que a gente vai ter que dar uma acelerada aqui em algumas coisas. E eu acho que agora um tema que também é importante, né, para a gente falar é sobre o processo administrativo, que é a Lei 9784/99, e também tratar daqueles artigos do 20 ao 30 da LINDB, que geralmente eles andam junto, né, a parte do processo administrativo e essa parte da LINDB. Então, você que vai está estudando para o direito administrativo, não deixe de estudar a LINDB. E, em especial, o artigo 20 ao 30, que ele vai tratar ali de algumas questões inerentes ali à administração pública. Perfeito. E é o coração do direito administrativo moderno, né? Decisão com consequência, segurança jurídica e pragmatismo das decisões, né? Então, é bastante Exatamente. importante. Então, aqui, né, na questão, quando você vê que é processo administrativo, as enunciadas ele vai falar ali, houve um vício, o ato produziu efeitos, então qualquer pergunta, se vai anular, se convalida, se mantém esses efeitos daquela lei, daquele ato. Então, a administração ela tem o dever, geralmente explícito, de emitir decisão em processos administrativos e sobre solicitações de reclamações de competência. Então, ela tem esse dever sempre de emitir essas decisões. E diante dessas decisões é que a gente vai ter essa análise. O ato é legal, o ato é ilegal, o ato eu posso revogar por motivo de conveniência ou oportunidade, eu tenho que manter os efeitos, então como que funciona? Tudo isso que a gente vai analisar aqui nessa parte do processo administrativo. Exato, acho que passando um pouquinho até, em razão do apertado tempo. Concluída a instrução, a autoridade tem até 30 dias para decidir. Então, essa é a regra, prazo de motivação. Salvo prorrogação motivada. Então, é possível prorrogar esse prazo, desde que por decisão motivada. E os atos devem ser motivados. Então, aqui a gente tem sempre a motivação batendo, o dever de fundamentação. Tanto dos fatos quanto dos fundamentos jurídicos, especialmente quando neguem direitos, imponham sanções ou decidam recursos. Aqui a gente tem daí o dever de fundamentação expresso e definitivo, né? Uhum, perfeito. Acho que outro ponto importante trazer aqui que para vocês lembrarem que o agente público ele sempre responde pessoalmente por suas decisões e opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Está na LINDB, né? E como a gente está falando do processo administrativo, então sempre quando houver dolo ou erro grosseiro, o servidor ele poderá ser responsabilizado. Perfeito. Acho que também tem a questão da decisão coordenada, que é algo que tem caído recentemente, que quando a decisão exigir a participação de 3 ou mais setores ou órgãos, poderá ser realizada uma decisão coordenada para simplificar o processo e garantir celeridade, sem excluir a responsabilidade originária de cada autoridade envolvida. Então é possível aí Perfeito. a reunião de 2, 3 ou mais órgãos para uma decisão coordenada, mas cada um vai responder pessoalmente por aquilo que emitir de decisão. Perfeito. Outra questão que acho que cai muito quando a gente fala do processo administrativo é sobre delegação. Porque, via de regra, a competência administrativa é irrenunciável. Mas eu posso admitir tanto a delegação quanto a vocação. Né? Como que eu faço a delegação? A delegação é um órgão, o titular ele vai poder delegar sua competência para outras pessoas, mesmo que não subordinados. Diferente da vocação. A vocação tem que ser meu subordinado, eu vou pegar aquela competência dele para mim. Ele tem que ser meu subordinado. A delegação eu vou passar para os demais e não preciso dessa subordinação. Vai ser por motivos técnicos, sociais, econômicos, jurídicos, territoriais, então tenho alguns critérios aí que eu posso fazer essa delegação. E as formalidades, o ato de delegação e sua revogação, que pode ocorrer a qualquer tempo, devem ser publicados no meio oficial. O ato deve especificar as matérias, poderes, limites, duração e objetivos. Então ele tem que ser bastante amplo, bem fundamentado e bem conciso naquilo que está sendo delegado, né? Não existe delegação com amplos e restritos poderes. Exatamente, tem que ser sempre ali fundamentado.
E acho que é algo que cai muito quando a gente fala de delegação é sobre o que pode ser e o que não pode ser objeto de delegação. Então, a lei ela é específica ali nos casos que não podem ser objeto de delegação. Aqui a gente tem um mnemônico que a gente fala cenoura, que são as competências, aquelas matérias de competência exclusiva daquele órgão ou autoridade, então eu não posso delegar. Quando for para a edição de atos de caráter normativo, então se o ato tem caráter normativo, então aqui o C, que é a competência exclusiva, a edição de caráter normativo, o NO, e o RA, que é a decisão de recursos administrativos. Então, esses atos eu não posso delegar de maneira nenhuma. Então, não tem como delegar. E a administração ela deve sempre zelar, né, pela legalidade e conveniência de seus atos, podendo extingui-los ou saná-los. Então a gente tem ali a alta executoriedade ali permitindo, né, que a administração reveja seus próprios atos. A anulação e a revogação, a administração deve anular seus próprios atos quando derivados de vício de legalidade e poderá revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então, tem que ficar de olho nisso. A anulação, quando tem um vício de legalidade, ela é obrigação, e a revogação pode ser reconhecida por motivo de conveniência ou oportunidade ali, de respeitado eventual direito adquirido. E, via de regra, o direito de anular os atos que gerem efeitos favoráveis aos destinatários, ele vai decair em 5 anos, salvo comprovada má-fé. Perfeito, e a gente tem a possibilidade de convalidação, né? Atos com defeitos sanáveis podem ser convalidados pela própria administração, desde que não lesionem o interesse público nem prejudiquem terceiros. Aqui a gente tem a supremacia do interesse público sendo levada em consideração, né? Um princípio basilar aí do direito administrativo. Perfeito. E como a gente já falou aqui, eu acho que é importante a gente ler nessa parte do processo administrativo com a LINDB, né? A LINDB, ela entra como uma administração, ela não pode seguir no automático, ignorando as consequências daquele ato. Então, vendo aqui, acho que o que você acha da gente passar algumas dicas aí de estudo e deixar essa questão da LINDB, que é bastante extensa, e um ponto interessante que a gente tem para um próximo bloco, que a gente vai tratar aí de improbidade administrativa, que é também um ponto recorrente em prova de concurso. Pode ser pelo tempo, acho que compensa a gente... Mas então leiam a LINDB do artigo 20 ao 30, que eu acho que é muito importante para a sua prova de direito administrativo também. Sempre que for ali tratar de processo administrativo, 9784, 99, que já é uma lei relativamente antiga, a gente teve uma atualização aí na LINDB, né? Relativamente recente, ganhamos praticamente na saída da faculdade essa. É importante, porque ela trouxe bastante requisitos e acho que a gente vai entrar neles, fazer uma análise deles com mais aprofundada no próximo bloco. Perfeito. Então agora acho que a gente vai passar para a improbidade administrativa. Acho que aqui a gente segue, deixamos essas análises com um pouco mais de cuidado para o próximo bloco, você acha? Vai querer deixar para o próximo? Eu acho melhor. A improbidade também é relativamente extenso, né? A gente tem ali os atos de improbidade e algumas questões que merecem uma atenção com um pouquinho mais de cautela, né? As sanções, a indisponibilidade, tem bastante questão. Agora, a criação do ANPC, Acordo de Não Persecução Civil, então tem bastante coisa aí nova e bastante coisa legal, né? Pra gente tratar. Perfeito. Então pode ser. Então a gente vai dividir esse bloco, então, a parte da LINDB, do artigo 20 ao 30, e a parte dos atos de improbidade, é isso? Da improbidade administrativa? A gente pode ser? Daí, finaliza o processo administrativo. Olhando aqui, tá batendo o tempo ali mesmo. A gente finaliza o processo administrativo, é uma matéria bastante legal. Sei que é a matéria do seu coração, então nada mais justo que você tenha um pouco mais de tempo para a gente poder discutir aí e trazer um material de preparação um pouco melhor para o pessoal que está nos ouvindo. Perfeito. Podemos encerrar o episódio de hoje por aqui. Então, só para retomar, então o que a gente viu hoje? A gente viu a 1433, que eu queria falar muito mais coisa, mas nos próximos episódios a gente pode trazer. Até se vocês quiserem, a gente pode tentar trazer para vocês, começar a trazer naquelas caixinhas lá do Instagram, de dúvidas, né? Vocês vão mandando dúvida, a gente vai tentando responder para vocês. Então, a gente tratou sobre os servidores públicos e também um pouco do processo administrativo. Então, a gente vai deixar a LINDB e a improbidade para um próximo episódio.
Acho que é isso. A gente retoma o processo administrativo focando na Lindbley, trata de improbidade e fecha aí os pontos centrais, né, que a gente identificou aí de cobrança das últimas provas da OAB. E aqui é legal que vale também para estudo para concurso. Pessoal, é muito importante. Isso aqui despenca em prova. E aqui é prova no geral. Aproveitem, que aqui vocês estão tendo a oportunidade de ouvir um grande conhecedor aí da matéria. Mais ou menos, estamos aí, estamos no caminho, né? Cada dia sai uma coisa nova, então tem que sempre estar estudando. Então, a gente comenta aqui para nós qual dos temas de hoje que você mais estação, parte de servidor público, processo administrativo, qual que você está errando mais? E qual que é a sua dificuldade nessas matérias? A leitura é chata, a leitura é difícil, uma leitura truncada, ou às vezes você não consegue conectar as informações. Então fala para nós aí qual que é a sua maior dificuldade. Perfeito. Pessoal, agradeço demais a atenção de todos. Tenha um excelente dia, tarde e noite. Ótimos estudos e nos vemos na próxima.